Olá, tudo bem? No Quinta da Premiação de hoje eu vou trazer um filme que traz uma história incrível, incrível mesmo. Mas antes eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no meu canal, desse like, né, que comentasse para poder me ajudar. E o filme que eu vou trazer hoje é Persépolis. E a premiação de hoje é o Sutherland, que foi criado em 1958. O festival é realizado em Londres e o primeiro filme a vencer como melhor filme foi Era uma Vez em Tóquio. E em 2007, Persepolis teve a honra de vencer o prêmio Sutherland de melhor filme. E Persepolis conta a história real e fascinante de Marjane, que vê uma revolução nascer em seu país. E essa revolução foi a queda do Shah, que aconteceu em fevereiro de 1979. E dessa revolução nasceu um regime cruel e totalitário. O alvo principal são as mulheres. Então, a Marjane era uma menina muito intrépida. Ela batia de frente com aqueles que eram a favor da Revolução Iraniana. A partir daí, as mulheres foram obrigadas a usar véu ou burca, e produtos ocidentais foram proibidos naquele país. Aliás, são proibidos a maquiagem em geral. E antes da queda do Shah, aquele país era um país praticamente livre. As pessoas podiam, por exemplo, podiam sair na rua, né? Os namorados de mãos dadas, álcool era consumido e no McDonald's podiam assistir desenhos, né? Consumir músicas, né? Naquela época o Bee Gees, o ABBA estavam em alta, né? E as pessoas curtiam muito o som, até porque o som dessas duas bandas são legais, né? O Michael Jackson também estava em alta, e essas bandas foram proibidas de serem tocadas lá naquele país. E a Marjane decidiu escrever um livro contando não só a sua trajetória, mas também o início dessa revolução. Eu já li o livro e o livro é dividido em três partes e é um livro assim muito bom, é um livro assim muito rico em detalhes, tá? Isso ela lançou, eu acho que foi em meados de 99 para 2000. E em 2007 ela até milionárias pedindo para que sua autobiografia fosse filmada, mas ela recusou, ela disse não. Quem vai é, fazer a minha própria biografia sou eu mesma. E isso resultou num filme muito bonito. E eu gostaria de frisar uma coisa, que tanto o livro quanto o filme levam esse nome, Persépolis, porque a história se passa na antiga Pérsia, que hoje é conhecida como o Irã. E o Irã, até aquela época, era governado por um Shah, que foi esse cara aqui, que foi o último Shah da Pérsia, e ele renunciou após diversos protestos feitos em fevereiro de 1979. E eu vou só esclarecer uma coisa, tá? É Shah, X-A e o hífen, que é conhecido como acento agudo. Não chá que a gente toma, tá? E Shah era o nome dado à soberania que governava aquele país. Era como se fosse uma espécie de rei. E o Muchá renunciasse. E a Marjane começa a contar sua história a partir dessa revolução popular. E tanto o livro quanto o filme mostram a transição de Marjane e da revolução em seu país. Nessa época, ela tinha menos de 10 anos e o Irã ainda era um país livre. E embora o Irã seja um país muçulmano, naquela época as mulheres não eram obrigadas a usar véu ou burca. Elas usavam se elas quisessem, e o país naquela época usava muitos produtos ocidentais. E é engraçado porque o povo daquela época votou a favor de uma república islâmica, o que acabou resultando no governo, passou a ser governado por um líder religioso islâmico.
E esse líder religioso, ela criticava, ela fazia praticamente uma revolução na sala de aula. Desde que E a direção da escola sempre ligava para os seus pais reclamando que ela interrompia as aulas porque ela fazia questões, ela criticava, ela sempre batia de frente. E olha só, gente, isso poderia levar à morte da Marjane. Eu vou deixar o trecho do filme onde a mãe dela explica isso, né? E quando eu vi, eu fui, gente, eu fiquei horrorizado. Confiram aí. Então, com medo disso, seus pais a enviam para a Áustria, onde ela passa por um amadurecimento que ela jamais imaginou, mesmo estando em seu país. Ou seja, praticamente ela foi exilada e ela se sente presa porque ela não consegue pegar nem na mão do seu próprio namorado. Eu vou deixar esse trecho aí para vocês verem. E ela faz outros questionamentos, porque ela vai fazer uma faculdade de artes e ela não consegue, porque assim, existe o nu artístico, que eu não sei, é o que chamam de modelo, eu não estou por dentro muito desse assunto não, mas a pessoa tem que ficar lá pelada e a pessoa lá que está fazendo arte, né, desenhar lá aquela pessoa. E eu vou deixar essa cena aí para vocês verem, nesse trecho aí, que é bastante interessante. Bom, se você nunca viu Persepolis, você já deu para ver aí que o filme ele é bastante pesado e ele é muito crítico. Ele é um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi na vida. Bom, gente, muito obrigado por ter conferido esse vídeo, tá? Beijo aí para vocês. Continuem se cuidando, lavando as mãos sempre, passando álcool gel, usando máscara, tá certo? E com fé em Deus essa pandemia vai passar, tá certo? Se inscreva aí no meu canal, certo? Para me ajudar. Beijinho para você e até quinta-feira que vem.